Fala galera, Silas Fernandes aqui falando e estamos em mais um episódio do Despluga Podcast. Vem chegando, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal, que é muito importante a sua contribuição, se inscrevendo aí, dando aquela ajuda pra gente, tá bom? Se você quiser também maratonar, maratone aí no nosso canal, tem vários assuntos aí bacana que com certeza vai agregar muito valor a vocês. E hoje, não menos importante, um assunto muito bacana. Hoje vamos falar sobre moda, sobre música, sobre propósito de vida. Por isso nós convidamos uma pessoa aqui para poder abordar sobre este assunto. Estamos aqui com o Mister Distrito Federal, Vitor Borges. Seja muito bem-vindo, Vitor. Imagina. O Despluga Podcast agradece demais pela sua presença aqui. E eu já queria que você já começasse se apresentando, dando um alô aí para os nossos Despluggers. Fica à vontade. Imagina, olha, o prazer é todo meu. Saiba que a satisfação é enorme estar aqui. E existe uma frase muito famosa de Walt Disney que diz... Eu sempre começo, qualquer lugar que eu vou, entrevista, sempre com essa frase. Ele dizia que se você pode sonhar, você pode realizar. Então, assim, já começo esse bate-papo dizendo, olha, se você tem sonhos, você pode realizá-los, então é só não desistir deles. E hoje vai ser assim, muito bacana, tem muito conteúdo, muita coisa legal para a gente trocar de experiência. Bacana. Eu queria começar uma pergunta, Vitor. Eu queria que você falasse um pouco qual é o propósito de vida do Vitor. O que você tem como propósito de vida? Então, eu costumo dizer, geralmente as pessoas perguntam, quem é o Vitor? Né? Eu costumo dizer que o Vitor eu sou aquele cara que teve a alma salva por Jesus Cristo, mas teve a vida transformada pela moda. Né? Eu me converti já muito cedo, desde criança eu já sou evangélico cristão, e no período da pandemia foi algo assim bem complicado, né? Não só para mim, mas para o mundo todo. E sabe que naquele momento que você pensa que o seu chão vai se abrir, não tem mais solução? Foi nesse momento que Deus abriu outras portas, foi me mostrando e, de acordo com tudo que eu já tinha vivido, né, de profissão, não só na música, mas na área de saúde, eu pude entender que uma outra carreira me daria a oportunidade de continuar fazendo aquilo que eu sempre gostei, que é ajudar pessoas, fazer com que as pessoas possam se sentir melhor, se sentir bem. E essa coisa se você sonha e você pode realizar, isso para mim é muito forte. E eu continuo até hoje, assim, desde que eu me entendo por gente, incentivando as pessoas. Sonhem e realizem. Não fiquem, sonhem acordado, entendeu? Deixem com que as coisas fluam, porque se você conseguir realizar tudo aquilo que você sonha, se você tiver um propósito e fizer com que tudo isso possa fluir e acontecer assim na sua vida, você vai ter certeza de que ela vai ser muito melhor. Bacana. Você hoje tem 44 anos, 44. Certo? Como que foi para você ser eleito Mister Distrito Federal aos 44 anos? Como que foi isso? É bem interessante. Foi um marco. A gente está estudando até, inclusive, a minha franquia, junto comigo, a gente está fazendo uma pesquisa de campo, porque é bem provável que eu seja, pelo menos no Brasil, o Mister eleito de maior idade, né? Porque na maioria das vezes os concursos são até os 35 anos. Sim. Então, passou dos 35 anos, você já não está mais apto para ser Mister. Assim acontece com as Misses também, só que as Misses elas têm uma idade um pouco menor ainda. Passou daquela idade, não serve mais. Sim. E eu tinha esse sonho desde criança, tipo assim, só que na época que eu nasci, né, com 44 anos, então na década que eu nasci, os concursos de Mister eram diferentes de hoje, né? Era uma coisa mais parecida com fisiculturismo e tal. E sempre malhei, desde da parte da juventude até hoje. E quando a franquia me encontrou e disse, mas a sua idade não é problema para você se tornar Mister, se você quiser participar do concurso, você pode, aquilo para mim veio como um bálsamo, assim, tipo, alguém estava acreditando que eu podia. E não é só questão de beleza física, tem todo um contexto por trás, sabe? Tem toda uma essência, tem toda uma questão de oratória, carisma, conceitos, sabe? Valores pessoais, o que as pessoas acreditam. E por mais que as pessoas não saibam disso, os concursos de beleza, eles visam muito isso. Mas eles ainda entram muito nessa questão pelo menos para os misters, né, para os homens, até 35 anos. Entendi. E a minha idade já tinha passado. E aí aceitei o convite, o desafio, participei das etapas. E quando anunciaram, primeiro eu fui o Mister Brasília, né, porque primeiro a gente pega o regional, a cidade, para depois pegar o estado. Eu estava com 33 anos na época, eu falei, gente, eu não estou acreditando, assim. E a franquia deixou muito claro isso para mim, não é beleza física, até porque se perguntar para mim, eu não me considero o homem mais bonito do Brasil, isso jamais.
mas tem toda uma questão, tem todo um conjunto, sabe? Não é só a casca. Isso aí é uma frase minha, não é só a casca da pessoa, é o que está dentro, entendeu? E os concursos já mudaram um pouco essa característica. Não só os concursos, como a moda em si, ela está mais diversificada. E assim, eu não tive palavras para descrever quando eu ganhei não só o Brasília, mas o Distrito Federal, porque foi algo que foi assim transbordante, porque era sonho. E desde de adolescente, assim, nas igrejas, nos lugares que eu ia, no trabalho, eu sempre falava isso para as pessoas. Se você tem sonho de comprar um carro, batalha, vai lá, luta, compra o carro, você pode comprar. Sim. Se você sonha com a sua casa própria, luta por isso, vai lá. Então, se você pode sonhar, você pode fazer, você pode conquistar. Sim. E era um sonho que eu tinha, mas a idade já tinha, não me permitia mais me tornar mister. E quando a franquia me encontrou e essa porta se abriu, eu falei, eu vou agarrar com todas as forças que eu tenho. Entendi. E, nossa, assim, foi incrível, porque eu pude mostrar e continuo mostrando, esse é o meu propósito, inclusive, é um dos projetos que a gente tem dentro da Produção Brasil, que é a minha franquia, mostrar para as pessoas, não só homens, mas mulheres também, que não importa a idade que elas tenham, elas são capazes, elas podem fazer as coisas, entendeu? A idade não limita a qualidade de vida ou a qualidade pessoal de uma pessoa. Ela pode fazer o que ela quiser, ela pode trabalhar, ela pode ser útil para a sociedade, mesmo ela tendo já passado dos 35 anos. Existe vida após os 35. Bacana. Me fala uma coisa, você falando aí isso a respeito desses desafios, porque com certeza você passou por alguns desafios. Sim. E um deles foi competir com jovens, né? Pessoas mais jovens do que você. Como que foi isso para você? Como que foi você, na sua mente, você tipo encarar isso? Então, a gente vive num país que o brasileiro já está muito desacreditado com muita coisa, né? E se eu falar para você que foi fácil, mentira, não foi. E o que me deixava preocupado era o fato de, será que eu vou estar perdendo meu tempo? Porque eu vou estar competindo com pessoas realmente mais novas. E se você comparar a beleza de um rapaz de 25, até mesmo de 35 anos, com a beleza de um rapaz de 44 anos, por mais que tenha beleza em todos eles, beleza de um modo geral, que eu falo, não só beleza física, beleza de um modo geral. Carisma. Exato. Sim. Um rapaz de 25 anos tem uma beleza que um rapaz de 44 anos tem uma beleza mais madura, é diferente. Sim. E o ponto forte, assim, para mim, o que pegava era, será que eu vou perder meu tempo? Será que eu vou ser apenas mais uma massa de manobra para conseguir público para alguém, para estar ali? E foi completamente o oposto, assim. A minha franquia, ela tem uma mente muito aberta, tanto que, por exemplo, existem misses lá que são plus size. A gente pode depois falar sobre isso até dentro da moda também. E, assim, mas a preparação, o meu medo era, será que os jurados vão entender que eu tenho 44 anos e, independente de beleza física, eu tenho uma experiência, eu tenho um know-how e uma história de vida que eu posso passar para as pessoas, além só da casca, além do exterior? Sim. Essa era a minha preocupação. Mas, graças a Deus, os jurados conseguiram entender que existe essa coisa da beleza física, sim, mas existe uma beleza interna que transcende, que é muito maior. Sim. E que, às vezes, a experiência de vida de um candidato ou de uma candidata vale muito mais a pena para uma representatividade de um projeto social ou de um concurso do que, às vezes, uma pessoa mais jovem, que mesmo que ela tenha toda uma beleza física mais jovial, ela não tem aquela estrutura emocional, aquela estrutura de tato, de know-how mesmo para poder continuar seguindo a carreira e fazer com que todos os projetos que a produção precise possam ser tocados mais para frente. Entendi. Vitor, eu vou fazer uma pergunta aqui de forma até leiga, porque eu não entendo mais assim como funciona todo o processo, né, de escolha. Mas é por pontuação? Como que funciona essa questão de e tem vários tópicos, tipo carisma, eu não sei quais são os requisitos, né, os pré-requisitos para escolher um mister. Você pode adentrar um pouco sobre isso? Existem várias franquias. Eu vou falar dentro da franquia que eu faço parte. Certo. A Produção Brasil, ela se atenta em basicamente 4 fatores. O fator externo, né, como que o candidato e a candidata cuida do corpo,
não necessariamente corpo atlético. Os jurados eles não olham isso. Se a pessoa é sarada, se é bombada. Eles não olham isso. Eles olham a qualidade do corpo da pessoa. Independente se é uma modelo ou um modelo plus size ou atlético, a qualidade do corpo. Sim. Tanto que já houve casos de misses e misters que não eram atléticos, não tinham corpo atlético e já ganharam concursos não só regionais como estaduais. Mas a qualidade corporal era muito melhor. Eles avaliam muito a questão da oratória, como que o candidato se comunica com as pessoas, porque, afinal de contas, ele vai ser um porta-voz da franquia para projetos, até mesmo para entrar em contato com marcas, com outras pessoas. Aqui no Distrito Federal é um pouco diferente, mas dependendo do estado, entrar em contato com prefeitos, né, governadores. E a questão da passarela, porque você precisa saber desfilar, porque o Mister e a Miss, eles precisam ter um pouco daquela coisa da passarela, que é diferente, inclusive, a passarela de Mister e Mister é diferente da passarela que a gente está acostumado em desfile de moda. A gente desfila de um jeito para moda e desfila de um jeito diferente para concursos de Miss e Mister. Novidade. Sabia disso, Mari? É diferente. É interessante isso. Mas é bem bacana. Né, isso que você trouxe aí agora pra gente, porque a gente realmente temos uma visão dessa questão dos concursos de beleza. A gente refere em nossa mente, vem essa questão da passarela como se um modelo estivesse apresentando ali as roupas, né, os designs de roupas, enfim. Então, essa diferenciação, esse processo de como eu posso dizer, de eventos são diferentes. Você é mister hoje, mas você também desfila também? Sim. Você é modelo? Como que funciona isso? Então, a minha carreira de modelo começou na pandemia. Né? A pandemia parou o mundo, então a minha empresa, inclusive eu tenho uma empresa de musicais e cantatas, ela literalmente zerou, parou. E uma dessas agências me encontrou no Instagram e falou: você não quer ser modelo? E eu, não tinha nada a perder, eu falei: vou. Você já era Miss? Não, até então não. O Mister veio depois. Mister, sim. A carreira de modelo veio primeiro. Tá. E aí eu fui. E aí nessa agência eles começaram a me explicar coisas que hoje eu tenho muito mais conhecimento. Por exemplo, quando você fala em moda para as pessoas têm uma tendência de imaginar que modelo, tanto homem quanto mulher, é aquela pessoa que tem que ter acima de 1,80 m, aquela beleza que a gente chama de exótica, aquela coisa diferente. Mas isso ainda existe, que é o que a gente chama de modelo fashion. Mas esses modelos eles ficaram durante muito tempo engessados e assim, as campanhas publicitárias, as marcas, de uns tempos para cá, procuram pessoas consideradas, digamos assim, mais normais, né? Mais parecidas com a realidade. Sim. Por exemplo, jamais uma empresa de cosmético, por exemplo, que vende um produto para rugas, por exemplo, não pode colocar uma modelo com a pele de 25 anos para falar que aquele creme anti-rugas é maravilhoso. Isso não faz sentido. Então, eles procuram modelos acima de 45, 50, 60 anos para mostrar que esses cremes funcionam. Então, o mercado da moda mudou de uns 10 anos para cá. Então, o que a gente chama, que aqui, no caso, é a minha categoria de modelo comercial, abriu muito as portas. Sim. Então, assim, jamais, se a moda não tivesse mudado, jamais eu poderia ser modelo. Eu tenho 1,70 m de altura, jamais eu poderia fazer um desfile em passarela, porque modelo de passarela é uma coisa e modelo comercial é outra, mas como a moda mudou e a diversidade está muito grande, então funciona dessa forma. Abriu esse leque de oportunidades. Exatamente, né? Abriu esse leque de oportunidades. E assim, não só para pessoas abaixo de 1,80 m, 1,85 m de altura, mas para plus sizes, para cadeirantes, no caso PCDs, pessoas que têm necessidades especiais. Então, assim, a gente já vê isso na passarela. Por exemplo, cadeirantes desfilando, representando marcas, estilistas. Legal. A gente vê no mesmo desfile pessoas de todos os tipos, todos os corpos, entendeu? Todas as etnias. E isso é muito legal. Abriu-se mesmo essa oportunidade para muita gente. E financeiramente falando, convenhamos, o modelo comercial ele ganha muito mais do que o modelo fashion. Porque geralmente o modelo fashion ele é contratado apenas para desfile. E às vezes desfile acontece 1, 2 vezes no ano. E o modelo comercial não, ele faz praticamente campanhas e editoriais o ano inteiro. Então ele acaba sendo muito mais procurado, né? Do que o modelo fashion. Bacana. Quando você fala da questão da franquia, você tem uma franquia? Não. Existem franquias de concursos. Tá. Para modelos. Aí você é um modelo de uma... Eu sou modelo de uma agência, eu sou agenciado por uma agência, que é a Produção Brasil MGT.
E esse mesmo nome, Produção Brasil, é uma franquia de concursos de beleza de Miss e Mister. Bacana. Na verdade, a Produção Brasil começou primeiro como franquia para concursos de beleza. Depois ela abriu porque ela começou a perceber que o mercado procurava muito as misses e os misters da produção para fazer as campanhas publicitárias. Justamente porque, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que a Produção Brasil é a pioneira no Brasil a abrir esse leque para Miss e Mister acima de 35 anos. Legal. Que é o que eles chamam de 30 a mais. Então, como a maioria das franquias é até 35 anos, pelo menos para os homens, então a Produção Brasil foi a pioneira que falou, não, se você tem acima de 35, você pode ser Mister. Sim. Então, as agências de modelo e as empresas começaram a procurar a Produção Brasil para pegar esses Misters e essas Misses que já têm a idade acima dos 35 para fazer campanhas publicitárias. Legal. E aí, assim, muitos tinham preparo, muitos não. E aí a Produção Brasil entendeu que está na hora da gente também ser uma agência de modelos e preparar os modelos, mesmo que eles sejam Misses e Misters ou não, para esse mercado. Então, assim, hoje agenciado eu sou pela Produção Brasil MGT, mas também a minha franquia do concurso de Mister é a da Produção Brasil. Bacana. Então abre mesmo um nicho maior, né? Então, bem maior. E grandes oportunidades, Sim. né? Bacana. Vitor, um rapaz, até mesmo o público feminino, né, que queira ingressar nesse mundo da moda, qual o conselho que você, Vitor, né, até pelas suas experiências já nesse meio, qual o conselho que você daria para essa jovem que tem esse sonho? Porque aquela questão que você mesmo disse, né? A falta do conhecimento, às vezes, faz com que as pessoas não realizem sonhos. Sim. Né? E até uma forma de não ter alguém que possa agenciar aquela pessoa, a pessoa só fica no papel, no sonho, no campo das ideias e do sonho e não executa, porque não sabe os caminhos das pedras, digamos assim. Qual o conselho que você dá para essa jovem que queira ingressar nesse mundo de moda? Vou falar direto aqui, para você que está me vendo. Primeiro, nunca se ache feio. Nunca acha que você é feio ou feia, que você está fora do padrão. Não existe mais padrão para moda. Tá? A moda está completamente diferente. A começar por mim, eu só tenho 1,70 m de altura, eu sou baixinho, então jamais eu poderia ter desfilado numa passarela, jamais poderia ter representado uma marca num desfile mesmo real, apenas eu poderia fazer campanhas publicitárias em estúdio. E hoje eu já faço desfiles, já fiz desfiles grandes dentro do Brasil, ainda não fui para o exterior, mas vou, se Deus quiser e permitir. Então, assim, nunca acredite, se alguém já falou para você que você é feio, que você não pode, apaga isso, deleta isso da sua cabeça, da sua vida, porque isso não é fato, não é realidade. Você pode sim e você deve. Se você sonha em ser modelo, seja você homem ou mulher que está me vendo e me ouvindo aqui agora, procura se especializar. Você precisa de 2 coisas importantes. Carisma. Carisma não é você sair sorrindo para todas as pessoas o tempo inteiro. Existem estudos, existem cursos, e se você pegar uma boa agência, ela vai te dar todo um treinamento em cima disso. E passarela. Você precisa de passarela. E fotogenia, né? Fotogenia não significa ser bonito nas fotos, tá? Existem muitos recursos, existem luz, existe toda uma questão para fazer a gente ficar mais bonito em vídeos e em fotos, mas você precisa ter um pouco de fotogenia, porque quando você for tirar fotos, você precisa saber qual o seu melhor ângulo, como você ficar bem. Então, assim, procura uma agência. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver quais são as agências que realmente são importantes. A Produção Brasil, que é a agência que eu faço parte, está de portas abertas, estou fazendo já até a propaganda já. Fica à vontade. Entre em contato com a Produção Brasil e, assim, procura uma agência que realmente possa te dar respaldo. E, assim, estuda. A profissão de modelo, às vezes, é muito confundida com hobby, e não é. Se você deseja ser modelo, você precisa estudar, assim como um médico estuda, assim como um advogado estuda, assim como um cantor estuda, o modelo precisa estudar. Eu faço treinamento de passarela constante, eu faço treinamento de fotogenia constante, de carisma constante, justamente para que, quando você precisar de uma foto séria, o seu carisma esteja ali, quando você precisar de uma foto sorrindo, o seu carisma esteja ali, e a fotogenia, você saber exatamente em que pose, qual o seu melhor ângulo. Você precisa estudar. Então, assim, estuda. E, assim, se já falaram para você que você é feio, que você não pode, é só apagar isso, porque você pode sim e você consegue. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Eu até coloquei aqui no brief, falei assim, eu vou fazer essa pergunta para ele, porque pode ser que seja uma meta que você queira alcançar, né? O que você espera se alcançar, né, ganhar o título de Mister Brasil?
representar né, a nação brasileira aí nas passarelas? Então, de acordo com a nossa franquia, até dezembro sai o concurso nacional. A gente não sabe muitos detalhes, porque sempre quando um concurso é nacional ou internacional, as franquias meio que seguram as informações. Mas o concurso saindo, eu já sou representante do Distrito Federal. Então, assim, a gente precisa ter o pé no chão, e eu tenho muito. E o que eu vou continuar batalhando com o meu foco, sabe? Com a minha essência, que é não desista, sabe? Se você pode sonhar, você pode realizar. E a minha ideia principal é continuar mostrando para as pessoas, homens ou mulheres, que independente se elas já passaram de 35 anos, se ela tem 60 anos, elas têm vida ainda, elas podem realizar o que elas quiserem realizar, elas podem continuar no mercado de trabalho, elas podem continuar, sabe, sonhando, conquistando as coisas que elas tão almejam. E a gente percebe que as pessoas, quando chegam numa certa idade, das duas uma, ou elas querem se aposentar logo e se aposentam e sofrem, porque acham que a vida acabou a partir dali, ou então elas não querem se aposentar, porque se elas se aposentarem, elas já têm certeza que elas vão ficar, tipo, no limbo, elas vão ficar meio que... não tem o que fazer, elas vão sofrer. Então, assim, eu quero mostrar para as pessoas que não, que você pode ter uma idade avançada e isso não tira o seu mérito em nada. Seja ele físico, seja ele estético, seja ele intelectual, profissional, as pessoas, elas podem, entendeu? Independente da idade que elas tenham. Então, essa é a minha bandeira que eu levanto. Você, independente da idade que você tem, você pode se cuidar, você pode ser uma pessoa legal, você pode ser saudável, ter uma alimentação saudável e, acima de tudo, conquistar todos os seus sonhos, batalhar pelos seus sonhos. Se aquilo que você sonhava com 25 anos não realizou, é porque não era propósito, não era tempo ainda. Então, talvez agora com 45, com 55, ele se realize, entendeu? Basta correr atrás. Essa é a bandeira. Então, assim, se eu conseguir o título, eu vou lutar também com todas as forças. Essa vai ser a bandeira que eu vou continuar carregando, assim, você pode. E vai entrar para a história, porque com certeza vai ser o primeiro Mister Brasil que já passou dos 35 anos. Isso eu tenho certeza absoluta. A nível estadual e regional, a gente ainda está pesquisando, que pode ser que tenha tido algum outro Mister com idade avançada e a gente ainda não sabe, porque existem muitas franquias. Mas a nível nacional, a gente tem certeza que sempre foi até 35 anos. Então, se eu conseguir esse título, vai ser o primeiro Mister Brasil que conseguiu o título com 44 anos. É o sonho, a meta a ser alcançada. Exatamente, né? a ser alcançada. Bacana, legal. E aí isso fica, fica como um legado para as outras gerações. Tipo, se ele com 44 anos conseguiu ser Mister Brasil, eu com 44 consigo também qualquer outra coisa. Consigo iniciar minha faculdade, que eu sempre tive vontade de fazer e nunca pude. Bacana. Eu consigo abrir minha empresa, que eu sempre tive o sonho de abrir e nunca consegui até hoje. Bacana. Entendeu? Na verdade, essa é a essência, esse é o meu propósito, entendeu? Mostrar que idade não é limite para nada. Sim, legal, bacana. Antes de você entrar na área da moda, né? Você era da saúde, né? Sim, Como que foi isso, essa transição de carreira? Então, eu comecei na enfermagem por causa da minha prima. Minha prima era enfermeira e quando ela estava estudando na época, minha prima é um pouco mais velha do que eu, ela, o curso é muito legal, faz, você vai gostar. E eu fiquei, vou fazer, fiz. E só que eu enxergava na enfermagem uma forma de você conseguir, sabe, acalentar as pessoas. Porque quem já foi dentro de um hospital, já foi dentro de uma... Eu trabalhava em UTI, então no hospital a UTI é o ambiente mais pesado, digamos assim, de um centro clínico, de uma área hospitalar. E as pessoas, elas estão muito sofridas ali, sabe? As famílias, elas estão muito carentes de atenção, de aconchego, de amor, de afeto. E eu via na enfermagem, na época, esse amparo. Ali eu podia falar para as pessoas que ia dar tudo certo. Ali eu podia falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Além de, óbvio, tratar da parte física, sabe? Mas a parte emocional, a parte espiritual, a gente trabalhava junto. Então eu aproveitei o gancho, tipo... Naquela época era diferente. Hoje a gente consegue fazer em diversos setores muita coisa, mas naquela época a visão era um pouco mais reduzida e eu enxergava que na enfermagem eu poderia fazer tudo isso. E eu comecei na área de saúde por isso. Se você me perguntar hoje, você voltaria a trabalhar na área de saúde? Eu vou dizer para você, olha, eu espero em Deus que não. Porque é uma área muito sofrida. Apesar da gente ajudar muito as pessoas... Para o profissional é muito sofrido. Inclusive, vai aqui, ó, meu grande abraço para você, que é da área de saúde, da enfermagem. Vocês são guerreiros, tá? Continuem fazendo o que vocês fazem, porque eu sei na pele o que vocês passam, o que vocês sofrem todos os dias. Mas, assim, então, se perguntar para mim, quer voltar para a área de saúde? Vou pedir, Deus, por favor, não. Mas, se tiver que um dia voltar, a gente volta. Mas a minha preferência, no momento, é não voltar.
E como que foi a transição, Vitor? Quando você estava na área da saúde, você já sonhava com a passarela, com a moda, ou foi uma descoberta que você acabou em determinado momento da sua vida, veio a oportunidade e você abraçou essa oportunidade? Assim, eu sou filho de artista, né? Meu pai é músico, minha mãe não era musicista profissional, mas era... Apesar da minha mãe... Eu não tenho mais minha mãe de sangue, ela já foi pra glória, mas minha mãe era costureira de profissão, mas era uma exímia cantora, assim, de música popular. E meu pai, contrabaixista, tocou para grandes cantores, tipo Sandra de Sá, Roberto Carlos, há muito tempo atrás. E o meu pai, assim, hoje pode ser que tenha, mas até onde eu sei, meu pai, para mim, na época, era o único contrabaixista que conseguia tocar contrabaixo e cantar. Porque quem é músico sabe que o contrabaixo é um instrumento de contratempo. Então, você cantar no tempo e tocar no contratempo não é qualquer pessoa que consegue. Bacana. Então, meu pai fazia isso com uma facilidade assim que eu falava, eu não consigo, não vejo ninguém. Desculpa, qual é o nome do seu pai? Sérgio. Sérgio? Seu Sérgio, queremos o senhor aqui, ó. Despluga Podcast. E ele tocava contrabaixo, toca contrabaixo e canta no tempo e toca no contratempo. Então, assim, eu sou de família de artista. Então, artista já está na veia, está no sangue, exato. Então, assim, desde criança, sempre fiz teatro, tanto na igreja quanto fora. Mas aí você vai crescendo, né? Então a vida vai te levando para outros caminhos e tal. Mas a moda nunca esteve nos meus planos, na minha cabeça. Mas quando eu estava saindo da adolescência e entrando na juventude, lá pelos meus 17, 18 anos... Eu comecei, tipo, aí você entra pra academia, começa a malhar e tudo, e aí os meus olhos se abriram pros concursos de Mister, que naquela época, década de 80, 1980 e 1990, era mais voltado pro fisiculturismo. Então, quando você falava Mister Universo, era o Arnold que ganhava o Mister Universo, entendeu? Que hoje mudou a categoria. Aí, então, pra mim, os concursos de Mister era aquilo. Sim. Então, o sonho de ser Mister, pra mim, era aquilo ali, na época. E aí o tempo foi passando, foi evoluindo, você não tem dinheiro para participar daquilo, os concursos eram sempre internacionais, quase não tinham concursos nacionais, a vida vai te levando para outros caminhos, você precisa trabalhar, precisa pagar as contas, porque os boletos vencem. E assim, mas a moda nunca esteve nos meus planos. Comecei a fazer enfermagem, comecei a trabalhei alguns anos na área de saúde, só que eu sempre cantei. Cantei na igreja, eu sempre cantei na igreja. E tínhamos um grupo e tal, e eu comecei a trabalhar, mesmo trabalhando no hospital, eu comecei a cantar num grupo chamado Grupo Renascença, que é um grupo vocal que trabalha com cantatas e musicais. Que bacana. E aí, o que esse grupo fazia na época, né? Importava, trazia musicais, na verdade, cantatas, né? Que conta geralmente Natal e Páscoa, que conta a história do nascimento de Jesus, ou então da crucificação, a paixão de Cristo, voltado para o lado religioso. Então, eu cantava nesse grupo e esse grupo gravava esses musicais. Geralmente são cantatas americanas que vinham para o Brasil, eram traduzidas em português e gravavam-se em português. E eu cheguei a gravar algumas coisas com esse grupo na época que eu morei no Rio de Janeiro. E aí, por causa da área de saúde, acabei vindo para Brasília, transferido para cá para trabalhar num hospital aqui, que inclusive nunca rolou. E eu aqui fiquei sem essa coisa da música. E aí eu resolvi montar a minha própria empresa. Bacana. Eu montei a Aquila Records, que é uma empresa voltada para o segmento cristão, dentro dessa linha de cantatas e musicais. E até então, assim, só mesmo cantando e tal. Só que quando veio a pandemia, a empresa parou, a gente parou de cantar, o grupo começou a gente não podia mais gravar, não podia mais cantar, não podia mais fazer as coisas. Sim. Foi quando me descobriram, tipo, vem ser modelo. E aí sim eu falei, tá, vamos ser modelo, vamos ver o que acontece, porque as contas vinham, não tinha dinheiro entrando. E aí eu comecei, faz um trabalho aqui, faz outro trabalho ali, a coisa foi dando certo, até que a Produção Brasil me encontrou, tipo assim, olha, você serve para ser Mister. Você não quer representar a sua cidade no concurso que vai ter? E eu falei, mas como assim? Porque outras franquias já haviam me procurado e quando eles mandavam o regulamento, eu falava, olha, eu agradeço, mas pelo regulamento eu não estou apto para participar. E quando eles perguntavam por que não estava, eu falava, olha, eu já passei dos 35 anos. Aí eles só agradeciam, obrigado, realmente não serve. E a Produção Brasil falou, não, mas não tem essa de idade com a gente. Se você tem entre 18 e até 60, 100 anos, você pode fazer parte de um concurso. Quer representar Brasília? Eu falei, quero, então vem para o concurso. E aí eu fui e foi dando certo. E aí, só que a moda veio antes, o Mister veio depois. Entendi. Foi uma coisa que puxou a outra. Que foi puxando a outra. Né? Bacana. Mas o que eu gosto, digamos assim, nessa história toda, é que independente de ser cantando na igreja,
ser dentro do hospital, ser dentro digamos, nas presenças VIPs que a gente fala, né, quando você está como mister, seja na passarela, seja fazendo um editorial de moda, seja fotografando para uma marca, a minha essência continua ali. Sim. Entendeu? Isso não muda. As pessoas têm digamos que um preconceito com modelos, sejam homens, mulheres, principalmente porque tiram muitas fotos, às vezes, de sunga, cueca, as meninas com lingeries e tal, mas isso não muda o caráter da pessoa, sabe? A essência que a pessoa tem. E você sofre muito preconceito devido a isso? Olha, cunho religioso? Se tem esse preconceito, ainda não chegou até mim. Entendi. Mas assim, eu acredito, preconceito existe na sociedade em todos os nichos, em todos os segmentos. E dentro das igrejas não vai ser diferente, independente se é uma igreja evangélica, católica, enfim. Dentro da religião, vamos colocar assim, não vai ser diferente. Sim. Então, talvez, pode ser que tenham pessoas que, quando me veem com uma foto de sunga ou de cueca fazendo uma campanha para Lupo, por exemplo, vai achar aquilo um absurdo, entendeu? Como tem outras pessoas que vão achar, é uma profissão, entendeu? Mas assim, eu tenho a minha consciência muito tranquila. Meu cunhado é pastor, entendeu? O pastor também que me assessora também é muito tranquilo, sabe que é uma profissão, aquilo não tem nada demais. E outra, quando nós vamos pra praia, homens e mulheres vão de sunga, biquíni, então aquelas pessoas que têm menos vergonha botam short, alguma coisa, mas a gente não toma banho de terno e gravata numa praia, entendeu? Então, assim, eu acredito que exista o preconceito, sim, mas eu ainda não senti na pele, nem em rede social, nem em trabalho, tipo de hater, as pessoas comentando alguma coisa, isso não. Sim. E de verdade, espero que não aconteça, porque é um trabalho como outro qualquer. Mas é bom deixar claro, até para você que está me vendo, sabe? A essência da pessoa não muda, tá? O fato de você ver uma modelo lá, homem ou mulher, de sunga ou de lingerie ou de biquíni, fazendo uma campanha para a Lupo, por exemplo, ou para uma Calvin Klein da vida, não muda a essência dela, entendeu? Ela é uma pessoa normal, ela só está trabalhando, fotografando para uma marca, até porque para você comprar uma lingerie, você precisa ver uma lingerie, para você comprar uma cueca, você precisa ver a cueca. Sim. Então, são fotos, entendeu? Mas eu gosto, é legal. Voltando um pouquinho em relação à música. Sim. Você falou da sua empresa, que você montou e tudo. Voltou? Depois Voltou. da pandemia? Graças Como a que Deus, tá? voltou. Como tá funcionando? Então, nós lançamos a nossa última cantata de Natal agora, a nova. Ela se chama O Natal Nos Convida. E é justamente isso, assim, ela traz essa história, esse contexto a gente é convidado para tanta coisa, né? Então, por que quando chega na época do Natal, a gente vai falar sobre a maior história de amor que a humanidade já teve, a gente não aceita o convite? Então, a ideia principal da cantata é essa. Tá bem legal, tá tendo uma aceitação muito legal, e se Deus quiser, a gente vai continuar. Vai lançar agora as infantis de novo, vai voltar a lançar as cantatas infantis para coros só de mulheres, só de homens. Bacana. Mas voltou, graças a Deus voltou. Vocês cobrem eventos? Que tipo de evento que vocês cobrem? Antes, sim. Antes, aqui em Brasília, o Grupo Áquila, que é o grupo que grava as cantatas, a gente saía para se apresentar. A gente cantava tanto nas igrejas quanto nas programações. A gente foi muito chamado para cantar em época de Natal e Páscoa no Pátio Brasil, Parque Shopping, nesses eventos que eles fazem, principalmente de Natal. Legal. Depois da pandemia, a gente tomou a decisão de só gravar. E deixar, porque quando a gente começa a ir para os lugares e cantar muito, acaba que os corais, aqueles grupos locais, acabam não cantando. E o nosso objetivo, quando nós montamos a empresa lá em 2009, não era nós cantarmos para as pessoas ouvirem. Era deixarmos o material, um legado, para que as pessoas pudessem cantar. Entendeu? Para mostrar para as pessoas que elas também podem. Então, a ideia principal é essa. Então, depois da pandemia, a gente reuniu e decidiu que a gente ia continuar lançando os materiais, mas para que as pessoas pudessem cantar e não a gente. A gente só grava, deixa lá o material pronto para eles, para facilitar, e eles é que cantam, eles é que levam toda a palavra, toda a questão musical para onde eles forem. Bacana. São quantos vocais que está com você hoje? Varia, mas de um modo geral, assim, fixo mesmo, a gente tem umas 12 pessoas que sempre está gravando com a gente. Bacana. Mas já houve musicais, cantatas que teve menos, por causa do estilo, e já teve algumas cantatas com mais, para poder ficar um som mais cheio, mais pesado. Legal. Que bacana. Quais foram os momentos mais memoráveis, assim, da sua carreira como modelo? Especialmente, assim, nos eventos, né, que você participou, Brasil Fashion, Fashion Week, né? O Brasil Fashion Week e Osasco Fashion Week. Vamos de trás para frente. O Osasco Fashion Week é o maior evento de moda de diversidade que existe no Brasil.
as pessoas conhecem muito o São Paulo Fashion Week, né? Que é comparado ao Paris Fashion Week, Londres Fashion Week e Milão Fashion Week. E é mesmo, é o maior evento de moda que tem no Brasil, é o São Paulo Fashion Week. Mas de moda tradicional. Você vai ver aqueles modelos de 1,85 m e tal. Esse ano teve um pouquinho de abertura, porque algumas marcas exigiram que modelos de diferentes corpos, modelos inclusive cadeirantes, fizessem partes de suas coleções. Mas a Osasco Fashion Week é o maior evento de moda de diversidade que existe no Brasil. Sim. E por que de diversidade? Porque tem todos os estilos de modelo. Tem modelos altos, baixos, magros, gordos, modelos plus sizes, cadeirantes, pessoas que, por exemplo, não têm uma perna e andam com prótese. E todas as marcas e os estilistas que vão para esse desfile, para essa semana de moda que acontece em Osasco, já fazem o desfile pensando nessas pessoas. Então, assim, ser chamado para participar da Osasco Fashion Week foi assim, um marco muito grande, porque existem modelos famosos e já conhecidos dentro do São Paulo Fashion Week, por exemplo, que nunca desfilaram na Osasco Fashion Week. E eu tive a oportunidade de desfilar. Então, assim, bacana. Isso foi um marco muito grande. Principalmente para mim, que já tenho 44 anos, que não tenho mais aquela idade jovial de modelo. Então, isso é muito legal. Sim. E abriu, assim, muitas portas. E quem organiza a Osasco Fashion Week é a mesma empresa que faz o Brasil Fashion Week. E o Brasil Fashion Week é como se fosse, o que a gente costuma chamar de cápsula. É como se fosse caça-talentos, sem ser caça-talentos. A empresa roda o Brasil, nas capitais do Brasil, fazendo desfiles de diversidade, e ali eles vão procurando novos talentos, e esses novos talentos são indicados para ir para o Osasco Fashion Week. E foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, quando a agência me descobriu lá atrás, na época da pandemia, surgiu o primeiro Brasília Fashion Week, que é dessa Osasco Fashion Week. E aí, nesse primeiro desfile, a premiação seria, olha, os modelos que mais se destacarem, os 3 modelos homens e mulheres que mais se destacarem, a gente vai levar para desfilar na Osasco Fashion Week. E aí eu fui um desses modelos, tanto do masculino, e as meninas foram as selecionadas, e aí eu fui selecionado para lá. Então, assim, Osasco Fashion Week para mim foi um grande marco, mas eu jamais vou esquecer o primeiro desfile, que foi na Brasil Fashion Week, que eu não tinha experiência nenhuma, graças a Deus não tem vídeo, ninguém filmou, porque a minha passarela era muito ruim. Era assim, a gente está em treinamento todos os dias, né? Sim. Médico estuda todo dia. Médico nasce médico estudando e morre médico estudando. E o modelo tem que ser a mesma coisa. Você nasce modelo estudando e você vai morrer modelo estudando. Todos os dias existe uma técnica nova de passarela, de fotogenia, de pose. Então, ainda estudo, ainda continuo fazendo os treinamentos, mas naquele primeiro desfile foi bem terrível. Foi bem ruim. E assim, como era um primeiro desfile de Brasília com muitos modelos que não tinham experiência, eles souberam ter digamos assim, esse tato, né? Essa coisa de... Não são profissionais, eles estão começando, então vamos pegar, dentre todos esses que estão começando, os melhores. Sim. A gente sabe que os melhores, dentre todos esses, não vão ser os melhores, porque não são os melhores ainda, mas a gente pega os que mais se destacarem. E eu consegui me destacar, não sei se pela passarela, pela fotogenia, enfim, mas aí eu recebi o convite para ir para Osasco, e aí quando teve Osasco, a gente está em 2024... Osasco foi em 2023, foi ano passado. Porque a pandemia parou, o primeiro desfile do Brasil Fashion Week foi em 2021. Nós estávamos na pandemia ainda, os convidados estavam todos de máscara, e a gente ficava de máscara no backstage, que é onde os modelos trocam de roupa, e literalmente na hora de entrar na passarela, a gente tirava a máscara para entrar. E saía da passarela, colocava a máscara de volta. E aí, por causa da pandemia, né, 2021, 2022 ficou tudo parado, e em 2023 teve a Osasco Fashion Week. Se não houvesse a pandemia, a Osasco teria sido em 2021 mesmo. E aí fui para Osasco, e Osasco foi incrível, maravilhoso, né? assim, incrível. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, Vitor. Assim, como na vida de qualquer brasileiro, né, que luta, né, para conquistar os sonhos, os projetos, e enfim, passamos por momentos de grandes decepções também. Algum momento chegou assim no seu pensamento de tipo abandonar tudo? Parar, ou você sempre foi daquelas pessoas que quando vinha uma barreira que tinha que enfrentar, aí que você pegava gás e ia para cima? Como que é isso para você? Olha,
não pegava gás e ia para cima, mas eu também não desistia. Para mim é muito difícil não falar de Deus nessas horas. Não sei como é que é o público que assiste, mas assim Fica à vontade. É minha essência, tá em mim, então eu não consigo separar. Para muitas coisas a gente separa, tipo, Deus não tem nada a ver com isso, mas para isso não tem como. Em todos os momentos da minha vida, todos, assim, desde que eu me lembro, quando vinha uma dificuldade ao ponto de eu precisar chorar, sabe? Depois de adulto, não ter dinheiro para pagar uma conta, o aluguel vai vencer, luz vai vencer, telefone vai vencer, e não ter, tipo, R$1 na conta, sempre dobrei o joelho e falava, Deus, não tenho como resolver. Se você não resolver para mim, eu não consigo. E olha, para quem acredita, é espiritual, mas para quem não acredita vai achar que é milagre, mágica, enfim. Na hora certa, no dia certo, caía os valores para pagar uma conta, assim. Então, assim, já tive muitas decepções, já passei por muita coisa. A perda da minha mãe foi uma, e a minha mãe era evangélica, também era cristã, e quando a minha mãe, inclusive, morreu, a família toda não era na época. Eu era o único e minha mãe era éramos os únicos cristãos na família. Família, de um modo geral, família por completo. E fora amigos, essas pessoas. E assim, sabe quando você sente, você não pode chorar? Sim. Porque se você se desesperar nesse momento, as pessoas não vão acreditar na fé que você professa. Então eu passei, tipo, o velório da minha mãe inteiro ali sem derramar uma lágrima forte, sabe? Ali como se nada tivesse acontecido. E quando tudo passou, que eu cheguei em casa, aí sim eu falei, agora é o meu momento. E aí eu, sabe, desabei e fui. Então, assim, pra mim, não é fácil, assim, eu não sou aquela pessoa que enfrento, que batalha. Eu corro atrás daquilo que eu desejo, mas quando vem uma dificuldade, às vezes que eu percebo que eu não vou dar conta, eu recuo e falo, Deus, eu não consigo. Eu preciso que você tome a frente ou abra uma porta, alguém para me ajudar nesse sentido. E Deus sempre faz, entendeu? Então, assim, existe até uma música que a gente gravou, uma música muito famosa chamada Forte como um Menino. Então, assim... Canta aí um pouquinho pra gente. Não faz isso, que não. Isso. Cantou, tem que cantar. O tema principal, a parte forte da letra diz assim, por dentro da armadura só um menino há. Então, assim, essa casca, sabe, esse super-herói que às vezes o ser humano mostra para a sociedade, sim, é uma armadura que a gente constrói mesmo, porque a vida precisa que a gente seja forte em muitos momentos. Sim. Mas tem hora que você precisa recuar e falar, Deus, é contigo. Pelo menos comigo é assim, entendeu? Então, assim, já passei, sim, por muitas dificuldades, muitos problemas, passo até hoje e agradeço a Deus por essas dificuldades e problemas, porque são através desses problemas que eu cresço, dessas dificuldades que eu cresço, mas quando foge do meu controle, de verdade, eu falo, Deus, não consigo, faz por mim, e Ele faz. Você pega essas situações como forma de inspiração, você compõe? Não. Não, né? Mas... Eu tenho um irmão que traduz. Porque, na verdade, assim, todas as músicas que a gente grava na gravadora, na produtora, são americanas. Então, a gente traduz para o português com a autorização, com a licença, e grava na língua portuguesa. Entendi. Então, assim, o meu irmão é compositor e tradutor. Então, ele traduz as músicas, depois eu pego a música, dou uma olhada, olha, seria mais interessante se mudasse isso, assim. Digamos que eu dou uma mexida, eu atrapalho um pouco, mas fica bom no final, entendeu? Mas compor, eu não sou compositor. Entendi. Mas já pensou em escrever algo ou não? Eu sou roteirista. É uma criação sua, entende? Você nunca pensou nessa Não, assim, hipótese? roteirista eu sou. Se você falar assim, escreve um roteiro para mim para uma peça de teatro, ou para um musical, porque isso acontece, por exemplo, às vezes a gente pega um musical de fora para gravar que não tem uma história, só tem as músicas, são tipo músicas de Natal soltas. E se a gente lança isso solto no Brasil, às vezes não funciona muito. As igrejas, os corais, que inclusive tem muitos corais de instituições, corais da Petrobras, corais da SEB que cantam também, principalmente Natal, né? Sim. Eles precisam, às vezes, de uma história, seja ela narrada ou com teatro. Então, roteirista eu sou. Eu consigo criar o roteiro, consigo criar as histórias, mas compor a música, não. Talvez até eu conseguisse criar a letra. Tipo assim, cria a letra da música. Talvez eu conseguisse criar, mas colocar uma melodia, um arranjo, aí tem que ser um compositor, cada um... entendeu? Mas você já pensou nesse processo de criação, até mesmo de livro e tudo, ou não?
Então, já pensei... Por que eu tô te falando isso? É até engraçado, porque geralmente quase todos os convidados que vêm aqui no Despluga, que vai contando um pouco da sua história e tudo, fica na minha mente, sabe? Por que a pessoa não escreve um livro? Uhum. Aí, da mesma forma, eu falo com você agora, tá no momento. Se desafia a escrever um livro. Eu já pensei sim em escrever. Eu tenho um esboço que eu comecei a escrever alguns anos atrás, mas é uma história irreal. É um conto, digamos assim. Igual tem N contos, não é nada real. Sim. Só que depois de tudo isso, depois da pandemia para cá, com essa coisa da carreira de modelo, sabe? A minha empresa ter parado e depois agora voltou na pandemia, e mesmo em toda essa dificuldade, Deus não ter me abandonado, sabe? E o mais importante, eu não ter abandonado Deus, né? Porque é muito fácil a gente falar também assim, Deus não nos abandona, mas será que a gente também não abandonou Deus? Então, assim, o fato de eu não ter abandonado Deus, o fato de eu perceber que Deus não me abandonou em momento nenhum, e ele jamais faria isso, o fato de tudo isso que aconteceu na carreira artística como modelo, nos musicais que eu já fiz depois que entrei para a CIA de Cantores Líricos, essa questão do concurso de Mystery. Então essa ideia do livro ficção ficou de lado, porque eu quero agora escrever, não é uma biografia, mas eu quero escrever, eu não sei como chamar, mas algo que traga essa essência de, olha, você pode. Sim. Entendeu? Assim, se eu conseguir tanta coisa que eu sonhava com 25 anos e eu realizei com 40 e poucos, você pode. Então, se você tem 70 anos e nunca realizou, você pode. Então, a minha ideia é tentar trazer um pouco dessa história. Não sei se seria autoajuda, não sei se seria reflexivo, não sei como é que chamaria. De repente, a Flávia, né? Minha amiga Flávia. A Flávia é boa nisso. Pois é, entendeu? De repente, ela saberia me dar um direcionamento melhor e tal. Mas eu penso, sim, em escrever, mas mais voltado agora para essa questão, entendeu? Para essa coisa da área do não desista. Sim. Sabe? Não sei em que tema isso se enquadraria, se encaixaria, mas não ficção, uma coisa mais real. Bacana. Vendo agora um pouquinho aqui para sua carreira como cantor e ator, né? Qual foi o seu maior desafio a protagonizar e dirigir os musicais, né? O Corcunda de Notre Dame, né? E Os Miseráveis, né? Conta um pouquinho dessa experiência aí pra gente. Eu conheci a Renata e o Gustavo. O Gustavo, inclusive, hoje é meu professor de canto lírico, erudito. Eu faço aula de canto erudito com ele. Eu conheci os dois são os donos da CIA de Cantores Líricos aqui de Brasília. Legal. Eu conheci no iniciozinho da pandemia. Abri uma audição para uma ópera, para cantar no coro de uma ópera. E eu falei, sempre tive o sonho de cantar ópera. O não eu já tenho. O máximo que pode acontecer é eu ir lá cantar na audição e os jurados falarem, o pessoal da banca fala, olha, você não serve, ou então não fala nada e eu não ser aprovado. E fui. Passei na audição e aí quando ia começar os ensaios entrou a pandemia. Em resumo, acabou a pandemia, voltamos às aulas, comecei a fazer canto erudito com o Gustavo. O Gustavo falou, olha, você tem voz para ópera, você tem voz para erudito, vamos começar a cantar, a trabalhar isso aí. E aí, como eu já trabalhava com musicais e a Renata já produzia as óperas, nós fizemos uma parceria, a minha empresa com a empresa dela. E a gente resolveu montar os musicais. E aí a maioria dos musicais que a gente pega, nós montamos 2 até hoje, né? Que foi o Corcunda de Notre Dame, o último que fizemos, e o primeiro que foi Os Miseráveis. Ele, por mais que seja musical, vocalmente falando, ainda traz um pouco essa linha de um pouco que é o que a gente chama de legete, que é uma mistura de popular com erudito e sai um meio termo dali. Não é nem ópera e nem é popular, é um meio termo. Entendi. E aí, assim, a maior dificuldade foi conseguir ser diretor, cantor e ator ao mesmo tempo, né? Eu imagino. Porque cada musical tem uma preparação diferente, né? Como ator ali, como cantor, eu acabo ficando muito preocupado em entregar o meu melhor, em fazer com que o personagem saia perfeito, dentro das características que o personagem precisa, não só fisicamente, mas também vocalmente. E como diretor, eu fico muito preocupado com o todo. Eu fico preocupado como que a minha interpretação está inserida dentro daquele todo do restante do elenco e como aquele todo do elenco está inserido dentro da produção inteira. Sim. Então, assim, é complicado. Assim, Os Miseráveis, por exemplo, em matéria de atuação é um pouco mais fácil, mas em matéria de canto ele é bem mais difícil. Já o Corcunda de Notre Dame, não. Ele é difícil em todos os sentidos, porque você tem que cantar curvado o tempo inteiro. São notas muito extensas, que é o que a gente chama de fermata. Você tem que sustentar notas durante muitos segundos. E dependendo de como o maestro está conduzindo aquilo, se ele estiver conduzindo um pouco mais lento, você vai sustentar muito mais tempo. Se ele acelerar um pouco mais, você sustenta menos tempo. Cantar curvado é um processo, então você passa muito tempo treinando aquilo. Sim.
as dificuldades são grandes, mas assim, no final... Não, e até a questão também de você passar a emoção Exatamente. ao cantar, né? Sim. Porque geralmente o canto de musical é completamente diferente quando você está cantando na igreja, por exemplo. Exato. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque você está contando uma história, né? Exatamente. Eu costumo dizer, até quando a gente entra em estúdio para gravar, eu falo para as pessoas o seguinte, que cantar ao vivo é até mais fácil do que cantar num estúdio. Porque quando você canta ao vivo, tem toda uma atmosfera que te leva àquilo. Por exemplo, se você está na igreja, tem toda uma questão espiritual que te leva, não só você que está cantando, mas as pessoas que estão te ouvindo, a sentirem um clima, a presença de Deus, etc. Quando você está num teatro, por exemplo, apresentando um corcunda, tem todo um clima também, tem o cenário, a iluminação, tem a maneira como o ator está fazendo, e aí a plateia chora porque um personagem morreu, alguma coisa. Tem toda essa mágica que te ajuda. Mas quando você está num estúdio, por exemplo, gravando, não tem nada disso. E quando a pessoa te ouvir no Spotify, ela não tem o cenário, ela não tem a unção, ela não tem a parte espiritual, ela não tem, de um modo geral, ela não tem nada, ela só está te ouvindo. Então, cantar num estúdio é muito mais difícil. E geralmente quando a gente entra em estúdio para gravar, eu falo para as pessoas, eu falo, olha, vocês precisam, a emoção precisa ser acima de 1000%, porque as pessoas elas não vão estar te vendo, elas não vão ter uma atmosfera que ajude elas a sentirem o que vocês estão passando, então vocês precisam ter uma emoção acima de 1000%. Ao vivo é mais fácil. Tem a questão da adrenalina, tem aquela coisa toda, e isso faz com que o público sinta. Agora, cantar ao vivo tem seus desafios também, né? Porque em estúdio, se você erra uma nota, se você erra uma letra, você volta um pouquinho, grava de novo. Aquela semitonada. Exato. Ao vivo não tem isso. Ao vivo você não pode errar letra, você não pode errar tom, você não pode errar nota. Você tem que cantar certo ali, você tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. É cantar, é encenar, é atuar, é prestar atenção na marca, que você tem que parar no lugar certo por causa da luz, por causa do cenário, senão alguma coisa do cenário pode cair em cima de você, dependendo da cena. Então tem toda uma questão de logística também que você tem que prestar bastante atenção. Mas assim, para quem gosta é fantástico. Assim, e quem perdeu Os Miseráveis, perdeu Corcunda, perdeu mesmo, porque foram espetáculos incríveis. Assim, a nível de musical em Brasília, nunca foi visto nada parecido assim. E não tem a possibilidade de ter novamente esses musicais? Como Miseráveis, sim. É? A gente está tentando ver se a gente consegue trazer Os Miseráveis de volta, mas a gente está tentando, tipo, lei de incentivo, né? A gente está tentando pelo FAC. Se o FAC aprovar, Os Miseráveis voltam ainda, talvez ano que vem, em 2025. Olha aí, galera, já fiquem de olho no Instagram você divulga no seu Instagram, também, né? Sim. Fique de olho no Instagram aí do Vitor Borges. Passa aí seu arroba aí do Instagram. Eu mesmo. Eu, Vitor com 2 T's Borges. Mas acho que ele vai colocar escrito aí. Vitor Borges. É isso aí. Que bacana, Vitor. É uma vida mesmo voltado à arte, né? Sim, foi como eu falei. Artista praticamente desde criança. Filho de artista é. Então... Você considera que a arte, de certa forma, te salvou? Olha, a minha alma não. Isso aí é muito convicto para mim. Minha alma foi salva por Jesus Cristo, isso aí ninguém tira. Sim. Mas em muitos aspectos da minha vida, sim. Minha mãe, quando morreu, além do consolo e do conforto que Deus me deu, a arte me ajudou muito, sabe? O cantar, não só na igreja, mas em teatro, em palcos, isso me ajudou. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cantei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro pela primeira vez, minha mãe já não era mais viva. E aquilo ali foi o momento mais, assim... eu não tenho nem palavras, assim. Porque o Teatro Municipal, todo o Teatro Municipal dos estados, aqui em Brasília a gente tem o Teatro Nacional. Mas ele não tem, não é glamour a palavra correta, ele não tem a mesma dimensão para as pessoas, como, por exemplo, o Teatro Municipal de Manaus, o Teatro Municipal de São Paulo, o Teatro Municipal do Rio, a Sala São Paulo, que é uma sala mais nova para concertos. Então, quando eu entrei, e eu não era cantor erudito, geralmente esses teatros são para quem faz óperas e tal. E quando eu entrei no Teatro Municipal para cantar, inclusive com a Orquestra Sinfônica da PM do Rio, aquilo para mim foi um momento, sabe, assim, magnífico. E para mim, eu falava, nossa, minha mãe podia estar aqui. E ela não estava, entendeu? Sim. Então, assim, nossa, foi mágico, assim. O Teatro Municipal do Rio foi mágico. E eu espero que o Teatro Nacional aqui de Brasília volte, porque a gente precisa de um teatro grande, com a grandeza que o Teatro Nacional aqui em Brasília pede. Não tem a mesma arquitetura, né, que os teatros municipais dos estados têm, mas é o teatro que a gente tem de peso em Brasília. Então, meu desejo, meu pedido é que, por favor, volte. Volte o Teatro Nacional. Que o governo possa fazer mais incentivos à arte e à cultura. Exatamente, que arte e aqui cultura. Em Brasília,
né? Sim. Tem tantos artistas aqui em Brasília que eu acho que deveria ser... E artistas, assim, que as pessoas às vezes nem conhecem e são muito bons. Sim, justamente. Tanto cantando quanto atuando, sabe, em todos os nichos da arte. Uns dias atrás foi feito na Candangolândia eu não sei como é que chama, né? Mas foi feito como se fosse de violeiros, como se fosse uma feira, uma semana de violeiros. Assim, vieram violeiros do Brasil inteiro. Que legal. Sabe? Então tinha trios, quartetos, assim, artistas muito bons. Bacana. E vai acontecer agora, por exemplo, o Capital Motor Week, que agora, se eu não me engano, começa hoje em Brasília. Então, assim, tem muitos nichos da arte que precisam ser mais valorizados aqui dentro do Distrito Federal. E não só as coisas grandes, tem muitas coisas, muitos artistas menores no sentido não de que eles são inferiores a outros, mas porque eles são tão bons, mas as pessoas não conhecem, que se tivesse um incentivo maior, Brasília poderia conhecer muito mais gente talentosa, além das que a gente já conhece aqui. É isso aí, bacana demais. Gente, estamos chegando ao fim. Passa tão rápido. Passa. É aquilo que eu te falei. No início dá aquele frio na barriga, mas ao decorrer da conversa passa muito rápido aqui. Mas, Vitor, quero agradecer demais pela sua presença mais uma vez, tá bom? E eu quero fazer uma última pergunta aqui para você. E logo, assim que você responder, eu já quero que você também deixe uma mensagem aí para a galera que está acompanhando aqui essa entrevista aqui com você. Quais são os planos para o futuro agora do Vitor? Olha, vamos falar dos nichos, né? Porque eu me considero um gestor. Sim. Antes eu tinha uma profissão só, agora eu tenho mais de uma. Então, assim, dentro da música, com a Aquila Records, eu quero expandir mais, eu quero fazer com que mais cantatas, mais musicais sejam lançados, até para que os corais, principalmente das igrejas evangélicas e também das instituições, possam ter mais material didático para continuar existindo. Bacana. Eu amo a música coral e a música coral precisa continuar existindo no Brasil. Então, eu quero difundir isso mais. Dentro da carreira da moda, de verdade, não tenho pretensão pelo menos ainda, né, em tipo desfilar fora, internacionalmente, essas coisas não, mas tenho muita vontade, muito desejo, oro muito e espero que um dia isso se realize e fazer campanhas para marcas grandes aqui, sim, sabe, dentro do Brasil. Como Mister, quero muito conquistar a faixa do título nacional e até mesmo internacional. E aí, assim, e por que eu digo isso agora? E aí agora eu já vou deixar o meu recado, a minha mensagem para você. Porque a gente pode. Não é a idade que nos limita e que nos incapacita de nada. Então, eu repito a frase que eu falei lá no início, que não é minha, é de Walt Disney. Se você pode sonhar, você pode realizar. Então, assim, se algum dia já disseram para você que você não é capaz ou que você não pode, apaga isso da sua vida. Você é capaz sim, você pode. Então, assim, sonhos que eu tinha no passado, que eu queria ter realizado no passado, hoje eu entendo que com a maturidade e com a experiência que eu tenho hoje, eles só puderam ser realizados e concretizados hoje justamente por causa disso. Então, assim, espera. Talvez não seja o momento agora, mas um dia vai ser. O importante de tudo é não desistir. Não desista. Você tem sonho de fazer uma faculdade? Faça, independente da sua idade. Tem sonho de ser modelo, mas se acha um pouquinho acima do peso? Não desista. Vai ser modelo. O campo para modelo, tanto homens quanto mulheres, plus size, está enorme. As empresas, as marcas procuram muitos modelos plus size e não encontram, porque não tem no mercado. Aí, principalmente mulheres, ainda tem muita vergonha. Então, assim, a minha mensagem para você é não desistir. Continue sonhando, mas sonha acordado e age. Porque ficar só dormindo sonhando, quando você acordar, o sonho passou, a vida passou e você não realizou. A oportunidade passa. Exato. Sonha acordado e realiza que você vai chegar lá. Eu estou chegando aonde eu quero, onde eu consigo conquistar, então você também pode. É isso aí. Galera, tenho certeza que você que está acompanhando aqui o Despluga Podcast teve vários insights aí com a fala, né, do Vitor Borges. Mais uma vez quero te agradecer pela sua presença. Todo meu, alegria e prazer. Despluga Podcast está de portas abertas aqui para você quando for, né, divulgar aí um dos musicais. Avisa pra gente que a gente quer estar lá. Com certeza. Nos musicais dos Miseráveis, né? Os Miseráveis, se Deus quiser a gente vai voltar. Vai dar certo, em nome de Jesus, vai dar certo. Então, ficamos por aqui, pessoal. Curta, comente, compartilhe. Não se esqueça, se inscreva aí no canal. Siga o Despluga Podcast aí no Instagram. Siga o nosso convidado, Vitor Borges, aí no Instagram. E ficamos por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Fui!